A paz do Senhor, jardim, graça e paz da parte de Deus. Nós vamos para mais um devocional. E o nosso devocional de hoje, conforme o nosso devocionário Pão Diário, ele tem por título Acenda a Luz. Então, como de costume, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o texto do devocional, que hoje está em Mateus capítulo 5, do 14 ao 16, e depois nós faremos a nossa meditação. Então o texto diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, conforme o nosso devocional, o texto aqui ele conta a história, né? Que diz mais ou menos o seguinte: uma família se preparava para mudar para um outro estado e ele queria preservar, né? No caso, o pai queria preservar o contato com os filhos adultos e comprou o que ele chama de lâmpadas de amizade, né? Que tinha uma conexão Wi-Fi, né? Wireless. Então, ele explicou que aquelas lâmpadas elas acenderiam, né, quando eles as tocassem, né? E toda vez que isso acontecesse, né, era para que eles lembrassem, né, o amor que o pai sentia por eles. Então, não importando a distância que eles tivessem, né, bastava os filhos tocarem ali a lâmpada que ela acenderia e eles lembrariam automaticamente, né, dali do amor do pai. Então, ele traz ainda a reflexão, né, de que nada, porém, poderia substituir ali o seu amor, né, o amor paterno. E nesse sentido, seria apenas uma questão de uma lembrança, né, para que eles não esquecessem daquilo. Nesse sentido, né, ele traz isso, né, para fazer a reflexão da seguinte forma, né? Os filhos de Deus eles têm acesso e o acesso a Deus, né, e o privilégio, né, de compartilharem a luz do Espírito Santo. E nesse sentido, ele lembra que nós cristãos, né, e cristãs, nós somos chamados a irradiar a luz de Cristo, né, onde quer que a gente vá. Nesse sentido, como o próprio texto diz, né, ele lembra no versículo 14: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que quando uma cidade ela é construída sobre um monte, ela fica à vista de todo mundo. No mesmo caso, ele cita, né? A gente não pode pegar um lampião, mais ou menos isso, né? Naquela época se usava lampiões, né? O candeeiros, né? Como a gente chama, né? Movidos a azeite, né? Então, azeite num tubinho com um pavio. Aí você acendia ali aquele pavio. E nesse sentido, o que a gente vai observar é que o azeite ia queimando, né? E iluminando, né? Durante a noite. Então, ele queria dizer também o seguinte, né? Você não tem, se você pegar um candeeiro, né? Ou um lampião, acender ele e botar embaixo, né, da cama, você não vai iluminar o quarto. Então ele tem que ficar em um local mais alto, né? Um local mais alto para que ele possa irradiar a sua luz. Assim, o que é que ele está querendo dizer com isso? Querendo dizer que nós cristãos, né, como nós fomos alcançados pela luz do Evangelho de Cristo, a gente tem que irradiar essa luz. E irradiar essa luz, nesse sentido, não se colocar num patamar mais alto, né, no sentido de arrogância, mas é estar num outro patamar
para que a gente possa refletir essa luz, né? Influenciando outras pessoas e trazendo outras pessoas, né, para debaixo da luz de Cristo. Então, em outras palavras, a gente age como exemplo, né? Agimos como exemplo. Então, nesse sentido, o que a gente pode trazer aqui para reflexão é que a gente deve atuar, né, na divulgação do Evangelho, ou seja, irradiando a luz de Cristo para outras pessoas, de forma, né, que a gente possa, assim, servir como exemplo. Então, cada boa ação, cada sorriso gentil, né, como ele diz aqui, palavra de encorajamento, né, oração, lembra a nossa fidelidade de Deus e do seu amor incondicional que transforma a vida, né? Então, onde quer que Deus ele nos leve, a gente deve levar a luz de Deus conosco. Então, que fica para hoje é essa reflexão de que a gente deve seguir o exemplo de Cristo, né? E servir como exemplo da luz de Cristo, né? Que transforma, né, vidas, transforma pessoas, né? Então, faça um exercício. Lembre de como era a sua vida antes de entregá-la a Cristo e pare para pensar como é sua vida agora, depois que Cristo passou a habitar no seu coração, fazer morada no seu coração. O que é que você mudou? O que é que você deixou para trás? O que é que você ainda precisa mudar para que as pessoas olhem para você e vejam refletida em você a luz de Cristo, né? Então, é isso que traz hoje o nosso devocional e vamos orar, né? Orar para que Deus ele nos abençoe e nos livre, né, de todo mal e nos faça cada vez mais, né, candeeiros, né, que irradiam a sua luz. Amém? Então, oremos. Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, nesse momento que tu estejas, Senhor, que tu continue, Senhor, a transformar as nossas vidas conforme a tua vontade. Senhor, que a gente venha cada vez mais refletir a tua luz, irradiando a luz da tua palavra, que é o Evangelho. Que a gente possa, Senhor, com a tua ajuda, com a tua permissão, e se transformando cada vez mais para que quando as pessoas olharem para cada um de nós, elas vejam não a nós, mas a tua luz, a luz que, como a tua palavra diz, é a luz do mundo. Reconhecemos, Senhor, que tu és a luz do mundo e pedimos a ti, Senhor, que tu estejas a nos transformar cada vez mais em pessoas que refletem essa luz do Evangelho, essa luz que és tu, Senhor Jesus Cristo, de forma que se aplique em nós o significado da palavra cristãos, que são, em outras palavras e de forma bem resumida, pequenos cristos. No mais, Senhor, pedimos a Ti que nos dê um resto de dia tranquilo, com uma noite de sono reparador para a glória e honra do Teu nome. E é assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, e até nosso próximo devocional. Tchau, tchau.